Olá, eu sou Débora, sou fonoaudióloga e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre como ter e manter a saúde vocal. Bom, a primeira coisa que é importante a gente saber é por que eu preciso manter a minha saúde vocal. Primeiramente porque a nossa voz ela é responsável por transmitir uma mensagem. Às vezes a gente acha que a voz é apenas a vibração das pregas vocais ou alguma produção mecânica, mas na verdade por trás da emissão vocal existe toda uma questão de comunicação. Quando você ouve a voz de uma pessoa, você consegue identificar o estado emocional daquela pessoa, da onde aquela pessoa é. Então a voz tem muitas informações importantes para nós. E a comunicação, a boa comunicação, ela também está envolvida e está relacionada com a boa produção e com a boa qualidade vocal. Então tá aí um primeiro motivo pelo qual a gente deve manter a nossa saúde vocal. Um segundo motivo pelo qual a gente deve manter a saúde vocal é se você é um profissional da voz. A sua voz é o seu principal aliado no seu trabalho. Então você deve cuidar da sua voz, porque sem ela você não pode trabalhar. Quem são esses profissionais da voz? Os profissionais da voz são aqueles que precisam necessariamente da voz para trabalhar. Então, os professores, os cantores, os atores, os jornalistas, enfim, todos aqueles que sem a voz não podem trabalhar. Bom, para saber como cuidar da nossa voz, é importante a gente conhecer o aparelho vocal, o trato vocal, como a nossa voz funciona. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento da nossa voz, como ela é produzida. Então, a princípio, o que acontece? O nosso cérebro manda uma mensagem e a gente inspira o ar entra pelo nariz, passa pela traqueia, enche os pulmões. A nossa laringe está localizada, é um tubo que está localizado na traqueia e nessa estrutura se localizam as nossas pregas vocais. As pregas vocais são duas pregas musculares que estão na posição paralela, horizontal ao chão, mais ou menos nessa posição aqui. Então, quando eu inspiro o ar, as pregas vocais se abrem, o ar entra, enche os pulmões, acontece todo o processo da oxigenação e o ar é expelido. Quando nós colocamos o ar para fora, na expiração, o ar passa novamente pelas pregas vocais, gerando uma pressão que a gente chama subglótica, embaixo da prega vocal. Essa pressão faz com que as pregas vocais vibrem. Então, na fonação acontece o fechamento das pregas vocais e a vibração das pregas vocais. Assim o som é produzido. Assim como uma bexiga de aniversário uma bola, de gás, quando você enche e você puxa, você faz aquele barulhinho, faz aquela vibração, aquele sonzinho que sai. Assim também acontece na vibração das nossas pregas vocais. É importante a gente saber também que o som que é produzido aqui na laringe, aqui nessa região onde a gente tem o gogó, é um som fundamental, é um som básico, bem baixinho. E por isso esse som precisa ser amplificado nas cavidades de ressonância. São os nossos ressonadores, que são o nosso amplificador natural. Esse amplificador natural é a região da nossa face, onde a gente tem aqui a cavidade oral, a cavidade nasal e a garganta. Então a gente tem esse sistema de ressonância que é responsável por amplificar o som que é produzido aqui na região da laringe. Por isso que é importante a gente saber que para que eu tenha uma boa produção vocal, eu preciso ter uma boa respiração, eu preciso ter uma boa vibração, eu preciso ter também uma harmonia na projeção da minha voz. Porque se eu tenho uma voz que é produzida aqui, baixinha, e eu projeto essa voz só no meu nariz, eu vou causar uma impressão. Se a minha voz é muito nasal ou se a minha voz é muito gutural, aqui muito para baixo. Então, para que eu tenha uma boa comunicação, para que eu cause uma boa impressão no meu interlocutor, eu preciso ter uma harmonia na produção dessa voz. Por isso que é importante a gente conhecer o sistema vocal. Então, basicamente, a gente precisa entender que o bom funcionamento da voz fala de uma harmonia em todo esse sistema fonador, em todo o nosso trato vocal. Esse som, que é amplificado pelas cavidades de ressonância, ele toma um sentido
quando ele passa pelo sistema de articulação. Que sistema é esse? Boca, dentes, línguas, palato mole. Então, todo esse aparato responsável por dar sentido ao som. Então, por fazer com que a fala aconteça. Também é muito importante que você tenha uma articulação bem destravada, para que a sua voz seja bem projetada e para que o seu interlocutor possa compreender bem a sua mensagem, para que a sua mensagem seja bem transmitida. Até aqui a gente compreendeu que a voz é um fator muito importante na comunicação. Então eu quero perguntar para você, qual é a característica marcante da sua voz? Ou seja, que impressão a sua voz vai causar no seu interlocutor? Então quando você chega, qual é a identidade que a sua voz tem? Qual é a impressão emocional que você passa no seu interlocutor? Então no momento que você está ali vivendo, o que você está transmitindo? Isso tudo se chama psicodinâmica vocal. Então, cada pessoa tem uma identidade vocal, assim como uma identidade digital. Essa identidade ela é determinada pelas suas estruturas anatômicas, pelas suas questões biológicas e também pelas suas questões socioculturais, socioeducacionais, pelas suas questões psicológicas. Então, são vários fatores que estão inerentes na formação da sua identidade vocal. Então, é muito importante a gente entender essa transmissão da mensagem através da voz e como que isso é formado e é gerado ao longo da nossa vida. A gente pode dar alguns exemplos da forma como essa produção vocal traz algumas sensações no nosso interlocutor. Então, se a pessoa tem uma voz rouca, ela vai trazer uma sensação de cansaço, uma sensação de esgotamento. Se a pessoa ela tem uma voz soprosa, ela pode trazer uma sensação de fraqueza, até mesmo de sensualidade. Se a pessoa ela tem uma voz muito fina, ela traz uma impressão de fragilidade, de infantilidade. Uma voz mais grossa já traz uma impressão de autoritarismo, de autoridade. Uma voz que tem um tom médio já mostra uma pessoa que tem um equilíbrio maior, né, da situação, um controle maior das suas emoções. Uma pessoa que tem uma voz alta, forte, ela chega falando alto no ambiente, ela vai dar a impressão de que ela está invadindo, ela vai assustar as pessoas que estão ali naquele ambiente. Já uma voz baixa e fraca vai dar a impressão de uma pessoa tímida, que tem uma autoimagem negativa. Então é muito importante a gente perceber que a voz é um comunicador não verbal. A gente tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E além dos gestos, da expressão facial, do nosso olhar, que são também fatores importantes nessa transmissão de mensagem, a voz tem uma grande porcentagem de informações. Através da voz você pode identificar. Interessante a gente perceber que desde cedo, do início, né, a criança, o bebê, ele chora expressando uma mensagem. Quando você ouve uma criança chorando, se você é mãe, você consegue identificar o choro dessa criança pelo jeito com que ele chora, pela força com que ele chora. E você fala, não, ele está com fome, não, ele está com sono. Você consegue identificar, ele está com dor. Então, a voz é um grande aliado nessa questão da comunicação, ok? Bom, a gente vai começar a falar então mais especificamente sobre dicas importantes para que você possa ter uma boa comunicação, uma boa projeção vocal, principalmente você que é um profissional da voz. Uma dica importante é a hidratação. As pregas vocais, para que elas vibrem bem, elas precisam estar bem hidratadas. Para que isso aconteça, você precisa hidratar o seu corpo. Então, o ideal é que você tome, em média, de 8 a 10 copos por dia de água e que essa água seja tomada em goles pequenos, que você não tome tudo de uma vez. Por quê? Cada vez que você toma um gole de água, você ali tem um movimento de abaixamento da laringe e você relaxa toda essa estrutura de trato vocal. A água em si, ela não passa diretamente pelas pregas vocais, ela passa pelo esôfago, uma outra estrutura. Mas por isso que eu devo hidratar o meu corpo, porque aí eu vou ter uma prega vocal também hidratada. A prega ela é revestida de mucosa, então eu preciso tratar para que haja essa boa vibração de prega vocal e aí eu tenho uma voz
mais saudável, eu tenha uma produção com menos esforço e aí eu vou ter uma melhor qualidade vocal. Bom, a gente pode falar também sobre a alimentação. É muito importante a gente cuidar da alimentação, principalmente vocês que usam a voz profissionalmente, pessoas que têm refluxo gastroesofágico, né? Quando você tem o refluxo, ele é uma substância ácida e quando ele bate na mucosa da laringe, ele acaba irritando essa região da mucosa e a gente pode ficar rouco simplesmente por causa de uma situação de refluxo. O ideal é que você não coma e vá dormir, que você evite comidas condimentadas, se você vai fazer um uso da sua voz profissional ou se você vai usar a sua voz para cantar, vai dar aula. O ideal é que você coma alimentos leves, que não sejam muito temperados, porque isso vai diminuir a possibilidade de você ter refluxo. Também evite bebidas gasosas, porque isso pode atrapalhar a mobilidade do diafragma. O diafragma é um músculo que separa a região abdominal da região torácica. Então, para que ele tenha uma boa mobilidade, eu também preciso cuidar da alimentação. Uma outra dica importante é que a gente evite achocolatados, derivados de leite. Por quê? Porque isso vai aumentar, vai engrossar o muco. E isso vai dificultar a vibração da nossa prega vocal. Porém, você não precisa também se abster totalmente de chocolate, né? Você pode comer de forma moderada. O ideal é que você não coma pelo menos 2 horas antes de você apresentar ou usar a sua voz de forma profissional. Então, você pode evitar isso, porque são coisas que vão aumentar, engrossar o muco. E engrossando o muco, eu tenho uma dificuldade de vibração de pregas vocais. É importante que você também mantenha a sua postura corporal, porque isso vai ajudar você a projetar melhor a sua voz. Então, nos momentos de comunicação, é muito importante atentar para a sua postura, para o relaxamento dos seus ombros, relaxamento do pescoço. Todo o seu corpo deve estar numa postura ereta, mas ao mesmo tempo relaxada. Também é interessante que você mantenha momentos de descanso durante o dia, momentos de repouso vocal, mas não só de repouso vocal, mas que você durma bem. Quando uma pessoa está atuando profissionalmente, cantando, enfim, pregando, ensinando, ela gasta muita energia. Algumas pessoas chegam a perder energia, perder calorias enquanto estão cantando, enquanto estão atuando profissionalmente. Então é interessante que você faça um repouso vocal, mas também que você durma bem, que você tenha boas noites de sono, que você tenha um tempo de repouso. Porque se o seu corpo está cansado, isso vai refletir na produção da sua voz. Você também vai ter uma emissão vocal cansada. Afinal de contas, a gente está vendo que a nossa voz reflete o nosso estado naquele momento. Uma dica muito importante é evitar gritar, falar alto, competições sonoras. Porque quando você grita, você agride diretamente as pregas vocais. Quando você pigarreia, você agride também diretamente as pregas vocais. Elas fazem mais ou menos esse movimento aqui, um ataque vocal brusco que a gente chama. Então é importante que você comece a mudar os seus hábitos vocais. Porque um grito, você está resfriado, um abuso vocal associado a intercorrências alérgicas pode gerar alterações na prega vocal, como nódulos, pólipos, e depois você vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, é legal e importante que você comece a tirar esses maus hábitos, que é gritar. Quando você vai numa festa, às vezes você está lá, o som está alto, você começa a conversar com a pessoa e você passa a festa inteira gritando. No final da festa, ou então no outro dia, você já não tem mais voz. São coisas pequenas que fazem toda a diferença. Falando um pouquinho ainda sobre os líquidos, a gente pode prestar atenção também na temperatura do líquido. Então, se eu vou tomar uma água, o ideal é que eu tome uma água na temperatura ambiente. Existem pessoas que são mais ou menos sensíveis à mudança bruscas de temperatura. Então, pode ser que você diga para mim, Débora, eu tomo gelado, não acontece nada comigo. Isso pode realmente acontecer, mas podem ter outras pessoas que quando tomam gelado, imediatamente o choque, né, térmico ali, gera uma produção exagerada de muco. E se eu tenho uma produção exagerada de muco, eu vou querer pigarrear. Se eu pigarreio, eu vou fazer um ataque de prega vocal. Então, o ideal é que eu preste atenção. Se eu sou sensível, então eu corto o gelado. Se eu tomo gelado e no momento que eu estou tomando o gelado,
imediatamente depois eu sinto a minha prega vocal, eu tenho vontade de tossir, de pigarrear, então eu sou o tipo de pessoa que não posso tomar gelado durante, antes e depois das apresentações. Uma outra dica interessante é evitar lugares com ar-condicionado. Como a gente está numa fase onde é praticamente impossível, o calor está muito intenso, principalmente a gente que vive em cidades onde o calor é intenso, quando você tiver que passar tempo em lugares fechados com ar-condicionado, você deve estar constantemente hidratando suas pregas vocais, porque isso vai ajudar a manter a sua mucosa hidratada. Se eu tenho uma mucosa ressecada, porque o ambiente está ressecado, eu também vou ter uma dificuldade na vibração de prega vocal e isso vai facilitar os edemas, inchaços, enfim, a produção mesmo da nossa voz. Outra coisa que a gente deve evitar é chupar pastilhas, usar sprays, gengibre, balas, né, que a gente usa e imediatamente a gente tem uma sensação de que a nossa voz melhora. A sensação é real, porém é uma sensação de cunho anestésico. A gente tem ali, naquele momento a gente sente uma melhora na nossa voz, mas aí você acaba abusando da voz porque você sentiu uma melhora e depois você piora a situação porque a sua laringe está mais irritada. Então o ideal, quando você estiver sentindo a sua garganta irritada, com dificuldade de projeção, de produção da voz, é que você tome bastante líquido, faça períodos de repouso vocal, procure um médico para saber, porque você pode estar mascarando um problema mais sério. Evite fazer o uso da sua voz também quando você estiver gripado, com crises alérgicas, porque como eu já falei, quando você tem o abuso vocal, o uso excessivo da voz associado a alergias, você pode desenvolver uma alteração vocal, uma alteração orgânica, ou seja, um nódulo, um pólipo, que geralmente são causadas por abusos vocais ou pelo uso inadequado, pelo uso excessivo da voz. É importante que você também mantenha as suas roupas adequadas ao uso da voz. Então, evitar coisas que apertem o seu pescoço, que gerem tensão no seu corpo ou na região abdominal, que não deixem o seu abdômen livre para que você possa, expirar, inspirar, para que haja uma boa mobilidade dessa musculatura da respiração. Então, o ideal é que você use roupas confortáveis para que isso melhore também a sua projeção vocal. O fumo também é muito prejudicial à laringe, bebidas alcoólicas, tudo isso deve ser evitado. A longo prazo, o fumo ele pode gerar até mesmo o câncer de laringe, como a gente vê. A curto prazo, a médio prazo, a gente pode ter aí um edema de Reinke, que é um inchaço excessivo na prega vocal e a pessoa começa a ter uma voz muito grave. Você pode ver as pessoas que fumam, logo elas começam a desenvolver um padrão de voz muito grave e isso vai transmitir algum tipo de mensagem. Então, se você é um profissional da voz, você definitivamente não pode fumar. E você deve evitar ao máximo as bebidas alcoólicas, que também são usadas muitas vezes nesse sentido, né? De melhorar a produção, um cantor vai lá e sente que está melhor. Isso também tem efeito anestésico, então não faça isso, isso não faz bem para a sua voz. Quando você estiver rouco por mais de 15 dias, procure um otorrinolaringologista, porque provavelmente você já está começando a gerar alguma alteração na sua prega vocal. Então, corra, porque com o passar do tempo isso pode se agravar. Algumas alterações a gente pode tratar em fonoterapia. Outras alterações, quando não tratadas ou se muito delongadas para fazer o tratamento, você tem que ter uma intervenção cirúrgica. Então, você que é profissional da voz, ou você mesmo que não é, que tem sentido, né, a sua voz rouca, dificuldade para falar, procure um profissional, porque a sua voz fala de quem você é. Uma dica muito interessante para a boa produção da voz e muito importante para manter essa qualidade vocal é fazer o aquecimento e o desaquecimento vocal. O aquecimento vocal ele tem o propósito de preparar a nossa voz para começar o trabalho vocal. Assim como o atleta ele precisa se aquecer para entrar em campo, assim também o profissional da voz precisa trabalhar a voz para começar também o seu trabalho diário. Diariamente, o ideal é que você faça isso. Professores,
cantores. Então, o aquecimento vocal, ele permite a flexibilidade melhor da prega vocal, ele permite que você tenha uma performance melhor quando você for atuar, ele permite que você preserve a sua voz, porque aquecendo a musculatura, você evita de fadigar a musculatura. Você já fez um exercício sem fazer o aquecimento e quando você terminou, você sentiu muita dor na musculatura? E você sentiu a diferença quando você parou para aquecer a voz? Então, a voz também é um músculo. Então, você também precisa aquecer a voz para que ela tenha um melhor desempenho quando você for atuar. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre aquecimento vocal. E eu vou falar sobre alguns exercícios que são muito úteis para que você possa ter um bom desempenho. Primeira coisa que a gente pode pensar é no relaxamento de toda a estrutura do nosso corpo, porque a voz, ela também se utiliza do nosso corpo. O corpo fala, não só a voz. Então é importante que eu quebre todo o padrão de tensão do meu corpo. Se eu estou com o corpo tenso, automaticamente eu também vou ter uma produção da voz tensa. Então eu preciso quebrar o padrão de tensão do meu corpo, começando com ombros, pescoço. Então eu posso iniciar esse aquecimento com um relaxamento de ombros, por exemplo, fazendo uma sequência de 5 vezes, girando os ombros para trás, juntos. Então, assim a gente pode fazer. 1, 2, 3. Você pode repetir em série de 3, em série de 5. Débora, eu tenho pouco tempo para aquecer a voz. Faça 3. Você pode continuar também fazendo a rotação de ombros para frente. 1, 2, 3. 5 vezes. Eu vou fazer 3 aqui, mas você pode fazer 5 vezes. Você pode fazer desassociando os ombros. Então, ombro direito para trás. 1, 2, 3. Ombro esquerdo para trás. 1, 2, 3. Você pode fazer o ombro direito para frente e o ombro esquerdo para frente também. Depois que a gente fez o relaxamento, a gente agora vai começar a fazer um aquecimento. Então, a gente vai usar aqui 2 exercícios somente para falar sobre aquecimento. A gente pode fazer sempre exercícios de vibração. A vibração, ela permite uma massagem na prega vocal, além de ajudar na projeção da voz. Então é um exercício meio esquisito, mas que faz toda a diferença no sentir. Você começa a perceber e sentir as estruturas do trato vocal. Então, vamos lá. Você pode vibrar lábios ou você pode vibrar língua. Então, a gente vai fazer 4 tipos de vibração. Primeiro, como se a gente estivesse dizendo não, ok? Então, assim, ó. É interessante você prestar atenção na sua respiração. Você sentir que a respiração está acabando, para e puxa o ar novamente. Você pode fazer cada exercício desse por 2 minutos. Você pode fazer também o sim. O talvez. A quarta forma que você pode fazer a vibração, esse exercício de aquecimento, é fazendo escalas musicais, ascendendo. Então, se a gente fala de aquecer a voz, eu falo de escalas ascendentes. Por quê? Porque eu vou usar, principalmente se você vai cantar, a voz num tom mais agudo, eu vou ter uma modulação maior da minha voz. Então, interessante é pensar aquecimento vocal, escala ascendente. Mais ou menos assim, ó.
escalinha. Você precisa também atentar para a região do seu pescoço, da sua laringe. Todos os exercícios devem ser feitos de forma relaxada. Você deve manter ombros relaxados, laringe relaxada, para que o exercício não seja feito com esforço. Toda a vibração deve se concentrar aqui na boca. Você deve sentir a ressonância aqui no seu rosto, subindo essa energia. O som deve subir. Lembram quando eu disse que o som é produzido na laringe, porém ele se amplifica nas cavidades de ressonância. É muito importante atentar para como eu estou fazendo o exercício. Desaquecer a voz é tão importante quanto o aquecer. Se você prepara o seu corpo, você precisa também voltar à sua posição e o ajuste adequado para o momento que você não estava utilizando a sua voz profissionalmente. Então, por exemplo, um cantor, ele usou a voz, cantou, a sua respiração já está ali de uma forma que toda ajustada para um agudo, a voz já está mais agudizada, a laringe já está mais alta porque ele usou a voz, a projeção já está toda ali, utilizando toda aquela cavidade de ressonância, você acaba fazendo um esforço maior. Então, se você não desaquece a voz, o que acontece? Você sai por aí falando com o ajuste do canto. O ajuste do canto é o mesmo ajuste da voz falada. Não é o mesmo ajuste da voz falada. O ajuste do canto é diferente do ajuste da voz falada. Então, você que canta precisa retornar ao ajuste da voz falada para que você também não faça um abuso vocal. Continuar falando da mesma forma que você canta. Então, a gente vai fazer também alguns exercícios simples. 5 minutos de desaquecimento são suficientes para que você retorne ao ajuste vocal ideal. Então, você pode começar com o bocejo. Por quê? Porque eu vou relaxar e vou abaixar a laringe. A gente pode fazer também o contrário, escalas descendentes. Então, eu venho de cima, de forma que o tom da sua voz ele vai ficando mais baixo, mais grave, e você retorna a uma fonação mais confortável. Uma outra forma também de você desaquecer a voz, bem fácil, é ficar 5 minutos sem falar. Bom, para concluir a nossa palestra, eu deixo para você essas dicas que a gente falou, para você que é profissional da voz, e para você que não é profissional da voz, também é importante que você cuide da sua voz. Se você tem uma voz que você não é feliz com ela, você pode mudar isso através de atividades, você pode mudar isso através de exercícios, procurando um profissional. Talvez você não seja um profissional da voz, mas você não gosta da sua própria voz, você não gosta da impressão que você causa com a sua voz. Você pode mudar isso através de atividades, de exercícios, você pode sim ter uma boa saúde vocal. Uma voz saudável é uma voz agradável. Então, se a sua voz não é agradável, Débora, eu não sou profissional da voz, mas você pode sim se sentir agradável com a sua voz. Se você, por exemplo, é um adolescente e a sua voz ainda não mudou totalmente, você já é um adulto e a sua voz ainda é uma voz de criança, você é um profissional que tem um cargo de autoridade, mas a sua voz é muito fina e quando você vai falar com as pessoas, não consegue transmitir a sua identidade. Você tem uma voz que te trai, que não corresponde à sua identidade. Você pode procurar ajuda profissional, você pode melhorar a sua comunicação, você pode melhorar a sua projeção. Então aqui fica a nossa dica para você. Cuide da sua voz, porque ela é um instrumento muito importante para que você tenha uma boa comunicação e você também que é profissional da voz necessita dela. Então a gente fecha aqui essa palestra deixando aí a importância da gente cuidar da nossa saúde vocal. Até uma próxima oportunidade!